Nessa semana eu estava fazendo uma mentoria individual e minha aluna, né, minha mentorada, ela apresentava alguns problemas de falta de organização na vida e uma falta de controle sobre o que estava acontecendo na vida dela. Isso resultava em uma ansiedade maior, resultava em resultados piores, resultava em uma desorganização financeira. E refletindo junto com ela, chegamos à conclusão que a melhor coisa que ela poderia fazer era sentar e ter uma conversa honesta com a pessoa mais importante da vida dela, que é ela mesma. Só que quando eu falei isso, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão clara que a gente deve ter uma boa relação conosco, que a gente não deve evitar fazer perguntas difíceis para nós mesmos e evitar os nossos pensamentos, evitar as nossas dores, os nossos desejos. Isso é algo tão claro, tão simples, eu acredito que a maioria das pessoas entende a importância. Só que quando eu falei isso, a reação dela me fez ter muita vontade de fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês o quanto as pessoas estão esquecendo a relação mais importante das nossas vidas, que é a relação que a gente tem com nós mesmos. Quantas vezes a gente deixa os problemas crescerem na nossa vida até se tornarem incêndios? Quantas vezes a gente evita falar, pensar sobre assuntos, refletir sobre assuntos, até um momento, 3, 4, 5 anos depois, que esse problema se torna um incêndio, a gente tem que resolver de uma maneira ou de outra. Só que essa resolução, 5 anos depois do que a gente deveria ter resolvido, se torna muito mais dolorosa e muitas vezes traumática. Eu costumo falar e costumo fazer uma analogia que os problemas da nossa vida, a maioria dos problemas da nossa vida, eles são como se a gente entrasse em casa depois de um dia do trabalho, abrisse a porta do nosso quarto e lá dentro tivesse um objeto pequenininho, como a caixa do meu microfone. A gente olha aquele objeto desconhecido, pequenininho, ele tá ali, ele não nos incomoda, ele não atrapalha, então a gente deixa esse objeto ali, sem problema nenhum. Esse é um problema que você sente que está começando a nascer, mas você não quer resolver ele naquele momento. Passa 2 semanas, 3 semanas ou até um mês, você abre a porta do seu quarto e essa caixinha ela já está um pouco maior. E aí você pensa, opa, esse problema está crescendo, mas não a ponto de eu ter que resolver ele agora. Só que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos com esse mesmo exercício, essa caixinha que começou desse tamanho, como a caixa do meu microfone, se torna tão grande que você não consegue nem fechar a porta do seu quarto mais. E aí você não tem outra solução a não ser resolver aquele problema. Só que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a gente deve resolver quando o problema é pequeno, que ele ainda não nos incomoda a ponto de gerar uma revolução ou uma crise na nossa vida. Só que nesse momento, ao invés de resolver o problema na raiz, a gente joga ele para baixo do tapete e espera ele crescer suficientemente até se tornar muito incômodo e a gente não ter outra opção a não ser resolver. Só que isso a longo prazo na nossa vida faz com que a gente entre em crises que a gente não precisava entrar. E aí eu questiono vocês, e obviamente vocês sabem que eu sempre trago o meu caderninho, que quantas conversas sinceras vocês tiveram com vocês mesmos nos últimos tempos? Quantas vezes você parou antes de dormir e fez um panorama geral da tua vida, de como está a tua saúde, como está teu emprego, como está a relação com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua esposa, relação com seus filhos, relação com seus amigos? Quantas vezes você fez esse panorama geral da sua vida nos últimos tempos? Ou você simplesmente vai dormir sonhando com uma vida melhor, mas nem sabe o que significa uma vida melhor para você porque você não reflete sobre isso? Quantas vezes você parou para ouvir os teus pensamentos em breves momentos de tédio? A gente não fica na fila do supermercado sem pegar o celular. Hoje a gente não fica na fila de espera de um médico, de um dentista sem pegar o celular. Hoje, qualquer minuto que a gente tem de hiato, de tédio, de transição entre uma tarefa e outra, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. E eu me incluo nisso. Também é uma dificuldade que eu tenho e também é algo que eu quero resolver. Só que as minhas reflexões internas constantes já me apontaram esse problema. E eu estou identificando esse problema antes que ele se torne algo muito maior na minha vida. E eu desafio vocês a fazer o mesmo. Então, um grande problema na nossa vida é fugir da relação mais importante que a gente tem, que é a relação conosco. Eu quero
perguntar para vocês, desafiar vocês, e aí eu vou entrar em estudos daqui a pouco e partes práticas de como a gente pode solucionar isso, e partes que eu utilizo na minha vida, mas eu quero questionar vocês sobre qual foi a última vez, eu vou repetir essa pergunta, que você se questionou se o trabalho que você está é um trabalho que de fato faz sentido para a tua vida. Qual foi a última vez que você se questionou se a relação que você está amorosa é uma relação que faz sentido para a tua vida ou ela é apenas conivente, ou ela é apenas confortável? Qual foi a última vez que você se questionou que se você continuar dando essa atenção que você dá hoje para a sua saúde, onde você estará daqui 10 anos? Qual foi a última vez que você questionou que se você continuar gastando dinheiro e ganhando barra gastando, ou seja, com o controle financeiro que você tem hoje, onde você vai chegar financeiramente na sua vida? Só que a gente não reflete sobre isso. A gente vive o tempo inteiro no piloto automático, a gente acorda, trabalha, volta para casa e dorme. No máximo vê um pouco de televisão, que é uma das maneiras favoritas que a gente tem de fugir dos nossos problemas. Então, essa conversa com a gente, ela muitas vezes é a conversa mais difícil que a gente vai ter nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo ela é a mais importante. Não existe nenhuma pessoa que você tem que ser mais transparente do que com você mesmo. Não tenha medo de se fazer perguntas difíceis, questiona, cara, eu tô feliz no meu trabalho? Eu de fato estou aproveitando o meu trabalho? Eu de fato gosto do relacionamento que eu tô? Eu de fato sei que se eu mantiver esse ritmo financeiro eu vou ter uma vida melhor financeiramente? Se não, o que você está fazendo por isso, para isso? Só que a gente espera uma doença para cuidar da saúde, a gente espera uma demissão para pensar na carreira, a gente espera as dívidas para pensar nas nossas finanças, a gente espera a separação para cuidar dos nossos relacionamentos, a gente espera o nosso filho falar em tom claro que ele não consegue, ele sente saudade do pai porque o pai não está presente para poder cuidar das nossas relações, a gente espera trauma, a gente espera crise para poder cuidar da nossa vida. E a maioria das pessoas só muda a rota depois que algo marcante e muitas vezes traumático acontece. Eu quero te desafiar e trouxe hoje alguns estudos que vão te ajudar a mudar isso e também vão corroborar com o conceito, né, com a reflexão que eu estou trazendo. Foi feito um estudo na Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, na revista Behavior Change, tá? Ou o nome do estudo é Behavior Change. Ele chegou à conclusão que um diário de autorreflexão, ele é uma das coisas mais importantes que as pessoas podem fazer por elas mesmas, porque é a hora dela colocar os pensamentos no papel. E aí, ao externalizar esses pensamentos, ela tem um diálogo com ela mesma. Então as pessoas falam, nossa, ter um diário é tão, é tão coisa de criança, de adolescente. É, mas é comprovado cientificamente que um diário pode te ajudar mesmo você tendo mais de 60, 70 anos. Um diário é uma maneira de eu pegar os pensamentos que estão na minha cabeça, colocar eles num papel e, acima de tudo, organizar os meus pensamentos. E o mais legal, se você olhar em perspectiva as coisas que você anota, você vai ter uma visão anual muito clara de como foi, desculpa o pleonasmo, de como foi o teu ano. Só que muitas vezes a gente evita isso, só que muitas vezes a gente tem medo disso, só que muitas vezes a gente acha bobagem, a gente prefere viver no automático, a gente prefere perder 10 minutos vendo vídeo no YouTube do que 10 minutos conhecendo a nós mesmos. Outro estudo legal que foi feito na revista Psychological Science, que é a perspectiva do distanciamento e qual a relação que ela tem com o nosso bem-estar. Se você frequenta e faz terapia, eu recomendo fortemente que você faça, muito provavelmente a sua terapeuta ou seu terapeuta já falou para vocês da importância de uma visão distanciada dos nossos problemas. O que é isso? É imaginar que os nossos problemas muitas vezes estão acontecendo com terceiros. E aí eu faço uma provocação. Se o que você está vivendo hoje estivesse acontecendo com o seu melhor amigo ou com uma pessoa da sua família, que dica você daria para essa pessoa? Quando a gente se distancia desse problema e pensa que esse problema está acontecendo com outra pessoa, a gente tem uma maior frieza, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, mas para vocês entenderem, uma maior frieza emocional, ou seja, a gente perde aquela emoção quente do momento e a gente consegue colocar mais razão nisso tudo. A gente consegue ver as coisas por uma perspectiva mais lógica.
Então, a capacidade de ter uma perspectiva distanciada gera maior sabedoria para resolver conflitos. Então, todas as vezes que você se encontrar diante de uma decisão difícil, diante de um momento difícil, imagine que essa decisão ou esse momento está acontecendo com alguém próximo a você, mas que não é você. Que dica você daria para essa pessoa? Se você tivesse um amigo que está vivendo a tua vida hoje, o que você diria para ele e quais pontos você acharia que ele precisaria melhorar? Porque quando você fala isso, você perde aquele ego, porque você está dizendo para outra pessoa e aí você não está tão imerso na vida dessa pessoa a ponto de se deixar levar por questões emocionais mais quentes. Então, perspectiva distanciada e diário são duas coisas que vocês podem fazer. Um terceiro estudo, e esse estudo foi feito no Journal of Business and Psychology. Eu quero que vocês, e esse para mim, ele é mais ligado ao mundo corporativo, ao mundo do trabalho, mas eu quero que vocês entendam o peso que a autorreflexão tem, inclusive para as nossas decisões profissionais. O pensamento reflexivo constante, ou seja, os profissionais que pensam de maneira reflexiva constantemente e que fogem do automático, eles têm melhores decisões organizacionais, principalmente, atenção aqui, principalmente frente às incertezas. O que é a nossa jornada profissional em 2025 se não for incertezas? Se não for eu dormir hoje sabendo de alguma coisa, amanhã eu já não sei mais de nada. E a jornada profissional, hoje em dia, do profissional atual, é lidar o tempo inteiro com mudanças, com incertezas, com transições. E se nós não nos acostumarmos a essas transições, a essas mudanças, e tomarmos decisões melhores frente a esses momentos, a nossa vida vai ser muito mais difícil. Então, eu diria que uma das principais capacidades do profissional atual é lidar com as transições, com as mudanças o tempo inteiro. E lidar de uma maneira positiva, tomando boas decisões, mantendo a cabeça no lugar. E a autorreflexão é uma das melhores maneiras de você fazer isso. Ou seja, além de se conhecer melhor e ter benefícios relacionados a bem-estar, você ainda vai ganhar mais dinheiro. Porque você vai ser um profissional mais requisitado, porque vai tomar decisões melhores. Então, eu não consigo enxergar um motivo pelo qual é ruim ter uma boa relação com a gente mesmo. O único motivo, talvez, e aí você pode estar falando, é fugir das emoções, porque, de fato, eu comecei o vídeo falando da mentoria individual que eu estava fazendo essa semana, e eu falei exatamente nessas palavras para a mentorada. Olha, talvez seja uma conversa difícil que você vai ter contigo mesmo. Só que, ao mesmo tempo, talvez seja a conversa mais importante da tua vida. Não tenha medo de se fazer perguntas difíceis, não tenha medo de ouvir, só que existe aquela frase, né? Não tenha medo de ouvir a verdade. Se você faz uma pergunta, não fuja da resposta. E a resposta muitas vezes pode não ser o que você queria ouvir. Só que mesmo assim, você identificou um problema e pode lidar com esse problema antes que ele se torne aquele bicho enorme que eu falei do quarto. Você identifica um problema desse tamanho. E quando eu reflito o tempo inteiro sobre a minha vida e tenho essa prática dentro da minha rotina, essa prática constante na minha rotina, a maioria dos problemas eu resolvo assim. Resolvo quando ele é pequeno. Porque eu identifico esse problema na raiz o tempo inteiro. Toda semana eu estou me auto-observando. Toda semana eu estou tendo repensamentos reflexivos. Toda semana eu estou fazendo um diário. E toda semana, quando surge alguma coisa, eu resolvo na semana. Ou pelo menos eu identifico esse problema na semana, mesmo que eu não consiga resolver ele agora. Mas eu estou o tempo inteiro consciente sobre a minha vida. Eu evito viver no automático para descobrir problemas que eu poderia ter descoberto 4 anos atrás, depois de 5 anos, quando ele vira uma crise. É a doença de hoje foi o que você vem construindo 4 anos consecutivos. A tua quebra financeira, a dívida que você entrou, vem dos teus comportamentos financeiros dos últimos anos. O relacionamento que acabou hoje vem dos teus comportamentos nesse relacionamento nos últimos anos. A maioria dos problemas não é na hora. A maioria dos problemas é um acúmulo de comportamentos que a gente faz ao longo do tempo. E quando a gente percebe quais são esses comportamentos na raiz, a gente tem maiores chances de identificar, de corrigir rota e manter a nossa vida profissional, nossos relacionamentos, nossa vida financeira e nossa saúde em dia, porque eu identifico na hora e corrijo a rota. Então vai aqui para vocês algumas dicas que eu faço e eu quero que vocês passem a fazer também. Primeiro, mapeamento das emoções. Eu quero fazer um desafio com vocês.
Durante 20 dias, eu quero que todos os dias antes de dormir, vocês anotem em um caderninho ou no bloco de notas do celular as 3 emoções que você mais sentiram naquele dia. Então, durante 20 dias, vocês vão anotar as 3 emoções que vocês mais sentiram naquele dia. Ansiedade, medo, raiva, felicidade, entusiasmo. Anota, 3. Anota, fecha o caderno. Depois de 20 dias, eu quero que você abra esse caderno e preste atenção no que você mais sentiram nesses 20 dias. Se vocês perceberam que em 18 dos 20 dias vocês sentiram tristeza, talvez vocês precisem corrigir alguma rota. Só que vocês não vão esperar passar um ano triste para poder corrigir. As pessoas muitas vezes esperam o ano novo para poder corrigir algo que elas poderiam ter corrigido em março, se elas tivessem uma auto-reflexão e um autoconhecimento maior. As pessoas muitas vezes esperam datas comemorativas para poder fazer uma reflexão maior. Não, reage, descobre e reage na hora. E o mapeamento das emoções é o melhor exercício que existe para isso. Eu identifico todos os dias o que eu tô sentindo e depois eu consigo ter provas se meu dia tá bom. Se você se sentiu entusiasmado em 18 dos 20 dias, cara, tem algo legal acontecendo na tua vida. Só que você tem identificado isso, não é só um pensamento automático. Outro exercício, dia 0. E eu fiz essa pergunta também, acho que foi para outra mentoria individual, isso. O que eu questionei pro meu mentorado foi se você pudesse recomeçar a tua vida, a tua rotina, partisse do zero amanhã, você pudesse escolher outro lugar para trabalhar, pudesse escolher outra academia, outro relacionamento, outro lugar para morar, o que você manteria na tua vida? Esse é um excelente exercício para a gente identificar aquilo que a gente segue fazendo só por comodidade. Esse é um excelente exercício para a gente identificar aquilo que a gente segue fazendo pelo piloto automático. Então, se você pudesse recriar, recomeçar a tua rotina amanhã, a partir do zero, se você não fosse obrigado a fazer nada, o que da sua rotina hoje você manteria? Essa é uma reflexão fundamental para a gente fazer de tempos em tempos. E o terceiro, é uma pergunta difícil, mas igualmente importante. O que você está evitando pensar por medo da resposta? Quais problemas você vem colocando para baixo do tapete recorrentemente? Até que ponto, até quando você vai conseguir empurrar com a barriga esse problema? E quando esse problema, porque invariavelmente vai acontecer, vai virar uma crise. Se você não resolver os teus problemas, esse problema vai crescer a ponto que você não vai ter outra opção a não ser resolvê-lo. Então, com o vídeo de hoje, eu quero muito e desejo muito que seja um convite para vocês refletirem sobre os caminhos que a vida de vocês está levando. Para, pensa, reflete. Não deixa para resolver um problema 5 anos depois do que você deveria ter resolvido. Para de empurrar com a barriga as decisões difíceis. Para de empurrar com a barriga as coisas que você sabe que você precisa tomar uma decisão. Porque é clichê, mas essa frase é correta. Decisões difíceis recorrentemente tornam a sua vida mais fácil. Porque você aprende a ter uma conversa dura contigo mesmo. E me desculpa, se você não tem uma relação boa contigo mesmo, você jamais vai ter uma relação boa com as outras pessoas. Quem é o seu pior inimigo vai acabar fazendo mal para as pessoas ao teu redor. E todos nós conhecemos muitas pessoas assim. Pessoas que precisam de tratamento interno e por isso a relação delas com as outras pessoas são horríveis. Elas tratam mal as outras pessoas porque elas se tratam mal. Então quem está de boa consigo mesmo, as pessoas ao redor identificam. Quem é feliz, quem identifica suas emoções, quem tem um autoconhecimento, não enche o saco das outras pessoas. E essa é a reflexão que eu quero que vocês levem do vídeo de hoje. Então, muito obrigado pela companhia. Se você deseja ser mentorado individualmente para mim, para eu te ajudar para eu te ajudar a resolver essas perguntas, a responder essas perguntas e ter uma rotina mais leve e produtiva, me chame. Pode colocar aqui nos comentários, me chama lá no direct do Instagram e vai ser um prazer poder te ajudar. Então, muito obrigado pela companhia. Até a próxima.